Quero cumprimentar a todos nessa manhã com a graça e a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Aos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham também de suas casas, que Deus abençoe vocês. Nós estamos na presença do Senhor, mais uma manhã de domingo, com o propósito de continuar meditando, continuar refletindo na palavra do Senhor. Então eu quero convidar você a fechar os olhos, a elevar a Deus seu pensamento, seu coração, colocar a sua vida diante dele nessa manhã, pedindo a Ele que continue te abençoando, que continue abrindo o seu entendimento, seu coração para compreender a palavra, pedindo a Ele que, de fato, nessa manhã nos dê a possibilidade de inclinar inteiramente, completamente os nossos corações para escutar, para ouvir o que Deus tem a falar. Feche os seus olhos. Vamos apresentar as nossas vidas ao Senhor em oração. Querido Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor, gratos pelo Teu amor, gratos pela Tua bondade, gratos, Deus vivo, pela misericórdia, que mais uma manhã se renovou sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, obrigado, Salvador bendito, pelo privilégio, pela oportunidade que nós temos de nessa manhã, reunidos na Tua presença, poder celebrar o Teu nome, por todas as coisas maravilhosas, por todas as coisas extraordinárias que o Senhor fez e tem feito em nosso favor. Estou aqui diante de Ti, nós estamos aqui diante de Ti, ó Deus. Nós queremos mais uma vez suplicar Teu favor, o Teu auxílio, a Tua graça, a Tua bondade e misericórdia sobre as nossas vidas. Que sejamos auxiliados poderosamente nesta manhã. Eu rogo a Ti por aqueles que estão nas suas casas nesse momento e que de lá nos acompanham, que essas pessoas sejam visitadas também, Senhor, de modo tremendo, de modo sobrenatural. Que cada pessoa que me ouve, que cada pessoa que me acompanha neste momento, Senhor, ela possa ser assistida poderosamente, ela possa ser assistida graciosamente, possa ser assistida maravilhosamente. Te louvamos, Deus vivo, te glorificamos, Senhor, te bendizemos pelo Teu cuidado. Continua abrindo a nossa mente, continua, Senhor, abrindo o nosso entendimento, continua, Pai Celestial, abrindo o nosso coração, continua trazendo a luz do Teu Espírito às nossas mentes. Ajuda-nos, Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus nos ajude, que Ele nos abençoe, que Ele continue direcionando as nossas mentes e os nossos corações. Eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias, ainda no livro de Daniel. No último encontro que nós tivemos juntos aqui, nós trabalhamos uma parte do capítulo 8 do livro do profeta Daniel. Nós ainda estamos falando sobre o período interbíblico. Esse é o quarto encontro, é o quarto momento que nós temos para falar a respeito desse período. Eu espero que eu consiga, na manhã de hoje, finalizar essa fala, finalizar esse período, finalizar esse momento, mas existem coisas que são muito importantes para a gente pensar, para a gente refletir a respeito desse tempo, dessa época, e que nós precisamos saber e que nós precisamos conhecer, para que depois, quando começarmos a nossa trajetória pelo Novo Testamento, um monte de coisas que nós encontrarmos lá façam sentido para nós durante a leitura. Então a gente já falou com vocês que entre o Antigo e o Novo Testamento existe aí um período que é chamado de intertestamentário, interbíblico, que é mais ou menos um período de uns 400 ou 450 anos, e que nesse período, apesar de nós não termos registros detalhados na Bíblia do que efetivamente aconteceu nesse tempo, nós temos registros históricos. A história conta para a gente como foi a vida do povo de Israel depois que a voz profética silenciou com Malaquias. Malaquias foi o último profeta. A voz profética silenciou, mas a história continuou, o povo continuou existindo, o povo continuou, de alguma forma, se desenvolvendo. E apesar de a Bíblia não trazer detalhes a respeito desse tempo, porque a revelação ela finda com Malaquias, nós nos aventuramos aí numa leitura do profeta Daniel, com o propósito de pensar de modo prospectivo, de pensar em perspectiva futura, como seria esse tempo.
Eu disse que, apesar de a Bíblia não tratar detalhadamente ou especificamente esse período, que é o período interbíblico ou intertestamentário, nós conversamos particularmente a partir de Daniel, o profeta, que vai mostrar o plano de Deus, o projeto de Deus para os povos, para as nações gentílicas. Eu disse que a partir dele, de Daniel, é possível a gente descobrir isso. Daniel, ele compartilhou conosco uma série de revelações apocalípticas, revelações proféticas a respeito desses tempos. E o que nós estamos fazendo nesses 3 encontros que já tivemos até aqui é exatamente fazer leituras de Daniel e pensar a partir dele como é que Deus foi contando a história que haveria de ocorrer. Eu já disse aqui em alguns momentos atrás e volto a repetir porque Deus faz questão de dizer isso, particularmente nos profetas, que um jeito de você saber que o Deus que você serve é um Deus exclusivo e singular é exatamente pelo fato de que Ele é o único Deus, Ele é a única divindade que é capaz de contar o fim antes do começo, que é capaz de dizer como as coisas vão terminar antes que elas aconteçam, que elas surjam. E o que nós estamos fazendo em Daniel é exatamente isso, é lendo profecias que Daniel compartilhou, que seriam bem futuras, que aconteceriam em períodos bem posteriores, e a partir dessas profecias nós vamos comparando aí os acontecimentos históricos, as coisas que ocorreram muito tempo depois de Daniel, para constatar que realmente Deus havia mostrado, havia dito para Daniel como é que essas coisas aconteceriam. Então, no último encontro que nós tivemos juntos, eu fiz a leitura com vocês dos primeiros 8 versículos do capítulo 8 do livro de Daniel. Foi aquela visão que Daniel teve do carneiro e do bode. E eu disse para vocês que esses 2 animais que ele viu aí, esse carneiro e esse bode, ele representava 2 grandes potências que surgiriam depois, muito tempo depois da vida de Daniel. Esse carneiro representaria a Média e a Pérsia, o bode, ele representaria a Grécia. Nós fizemos a leitura, e não vou retomar esses 8 versículos, porque a gente conversou versículo a versículo, eu fui dando detalhes para vocês, mas depois a gente avançou um pouquinho, lá pelo versículo 15 por diante, e viu que quando a gente afirma, não é, que nessa visão aí, o carneiro fala da Média e da Pérsia e o bode fala da Grécia, nós não estamos falando o que a gente acha. Não é o que eu acho, o que eu penso, mas o próprio Daniel, no capítulo 8, depois de receber a visão dos animais, ele recebe da parte de Deus também a interpretação, e é o próprio Deus que mostra a visão a Daniel e que interpreta, dizendo que esses 2 animais, eles fariam menção a 2 reinos que surgiriam, e esses reinos são descritos nominalmente, e muito tempo depois da morte de Daniel, a gente percebe que realmente essas palavras se cumpriram. Medo-persas assumiram o poder, e como a gente já conversou com vocês, os gregos também assumiram o poder. No encontro passado, até onde a gente conversou, eu disse para vocês que pensar a respeito do período grego, particularmente, refletir a respeito de um momento importante na história de Israel, porque o período medo-persa, da Média e da Pérsia, esse período ainda aparece aqui na Bíblia. Esdras, Neemias, que são os últimos livros históricos, eles contam para a gente a respeito desse período. Então a gente sabe de Ciro, o persa, a gente sabe de Dario, o Medo. Então a gente sabe desses personagens que participaram desse governo que Daniel viu em visão, que era o governo da Média e o governo da Pérsia. Mas em relação ao governo da Grécia, aí a gente não sabe, não tem nomes de pessoas registrados na Escritura, mas existem detalhes que mostram para a gente como isso aconteceu. Então é dito, não é, que esse governo da Grécia, ele se estabeleceria a partir de um governante, é aquele carneiro que tem um chifre no meio da testa muito forte e que chega derrubando, chega rompendo, chega destruindo poderes e assumindo condição. Esse governo é um governo transitório, fala a respeito de Alexandre o Grande, né? Ele ficou mais ou menos uns 9 ou 10 anos assumindo o poderio da Grécia e fazendo conquistas extraordinárias, mas ele morre jovem ainda, ele morre repentinamente. De acordo com a visão que Daniel teve, o chifre forte, grande, poderoso, ele é quebrado, 4 pequenos chifres surgem em seu lugar,
e depois na interpretação que Daniel traz, que ele recebe como visão da parte de Deus, esse chifre maior seria o primeiro governante, e os 4 pequenos chifres seriam 4 pequenos reinos que haveriam de surgir desse reino maior. Então isso é a Grécia. A gente conversou a respeito desse período no último encontro, e eu disse para vocês que essas 2 visões, desse bode, desse carneiro que aparecem aqui no capítulo 8, eles aparecem como animais menos horrendos, se a gente pensa, por exemplo, em visões que Daniel teve no capítulo 7, sobre esses reinos poderosos que surgiriam, a ferocidade desses reinos. Eu disse aqui que a visão é abrandada porque tanto medos, persas, como gregos aqui, no capítulo 8 a gente tem uma relação muito próxima desses povos com o povo de Israel. Então é descrito aqui a maneira, o jeito com que esses povos vão lidar com a nação, com o povo de Judá, com o povo de Israel. E como a gente conversou no último encontro, a maneira com que eles lidam com Israel é uma maneira um pouco mais suave, se a gente pensa em relação a outros povos. Então até nisso Deus foi gracioso e misericordioso com o seu povo. Nações se levantaram, nações caíram, mas todas as nações que se levantaram, de alguma forma, Deus fez com que essas nações olhassem para Israel de uma forma diferenciada. Deus fez com que Israel achasse graça aos olhos dessas nações e que ele sofresse menos, e que ele tivesse menos prejuízos, que ele pudesse ainda manter a sua tradição, a sua fé, a sua cultura, a sua religião, apesar de estar debaixo do poderio, da soberania de um reino gentil. Agora, uma outra informação que eu trouxe importante, e eu preciso retomar essas informações, porque eu quero continuar a leitura do capítulo 8 com vocês, e mostrar no capítulo 8, aquilo que a gente conversou na semana passada, ou na última quinzena. Eu disse para vocês que, lá pelos meados desse período, que é chamado aí de período interbíblico, vai surgir um rei. Esse rei se chamava Antíoco Epifânio, e que esse rei, num dado momento ali da história, ele decide olhar para Israel com um olhar diferente dos olhos de outros reis que vieram antes dele, e ele decidiu que ia causar prejuízo para Israel. Ele assentou no coração dele um desejo maligno, um desejo perverso de perseguir Israel, de destruir o livro sagrado deles, de profanar o templo deles, de obrigar os judeus a negligenciarem, a negarem a sua fé, e de abandonar Deus e adorar deuses pagãos. Zeus, o grande deus dos gregos, era a divindade que judeus eram obrigados a se dobrar diante delas, negando a sua própria fé, blasfemando da sua própria fé. Então esse Antíoco Epifânio, ele causou uma série de problemas, uma série de males para o povo de Israel num dado momento da história deles, por volta do ano 170, 180 a.C. Então a gente está mais ou menos aí na metade desse período interbíblico, e esse foi um período crítico para a nação de Israel, porque muita gente blasfemou a fé, porque as perseguições foram coisas terríveis, porque Jerusalém foi conquistada, o templo foi saqueado, uma porca foi oferecida em sacrifícios no altar de Deus. A gente sabe que no Antigo Testamento, de acordo com o Antigo Testamento, o porco é um animal imundo, né? Não servia para alimentação, e um jeito que o etíoco encontrou para profanar o altar de Deus, o lugar onde eram oferecidas as ofertas de acordo com o Levítico, foi sacrificar uma porca no altar de Deus, porque isso haveria de profaná-lo. Para além disso, ele colocou no centro do altar, no lugar onde ficavam as coisas sagradas de Deus, uma imagem de Zeus, que era o deus da mitologia grega, o grande deus dos gregos. Colocou lá dentro do santuário, dentro do altar, uma imagem de Zeus, e a finalidade era profanar, a finalidade era de fato destruir toda a dignidade, toda a religiosidade, toda essa perspectiva de fé do povo judeu. Então foi um tempo difícil, foi um tempo assim extremamente complicador. Lá no Novo Testamento, depois na carta do Apocalipse, a gente vai ter a informação de que no final da história da humanidade vai se levantar um anticristo, uma pessoa que vai se levantar contra Deus, contra o povo de Deus, e que vai causar uma série de danos. E esse Antíoco Epifânio, essa pessoa que viveu aí mais ou menos entre o ano 170, 160, e que causou esses males todos, 170, 160 a.C.,
essa pessoa é tida na história dos acontecimentos bíblicos aí como uma espécie de primeiro anticristo que surgiu. É tamanha perversidade, tamanha maldade dele. Mas uma coisa importante que a gente conversou também foi que, com o surgimento desse indivíduo e com essas ações ou atitudes que ele assumiu, aconteceu que uma família sacerdotal, a família de um velhinho chamado Matatias, decidiu que não ia se dobrar diante de Antíoco, que não ia blasfemar da fé, que não ia oferecer sacrifícios nem a ídolos e nem a Antíoco, que se considerava também uma divindade, mas que ia permanecer fiel a Deus. Então ele criou ali um primeiro motim, esse velhinho, juntamente com seus 3 filhos, e final das contas é que, inspirado na coragem, na ousadia desse velho sacerdote, os 3 filhos dele, eles decidiram então unir-se a seu pai e assumir uma espécie de guerra santa. Então decidiram que iam formar um exército de judeus ali, de pessoas que quisessem defender a sua fé, que quisessem defender a sua tradição religiosa, que quisessem defender a lei de Deus, que não quisessem se dobrar diante daquilo que vinha acontecendo ali, que vinha ocorrendo diante dos desmandos de Antíoco, e eles acabaram formando um exército. E milagrosamente, extraordinariamente, esse exército ele começou a ter vitórias. Então Judas, que foi o primeiro comandante desses exércitos aí, ele acabou sendo vitorioso numa batalha, em outra, e ele travou uma série de batalhas. Em cada uma dessas batalhas ele tinha vitória. E certo é que, a partir do momento em que esse velhinho, em que esse Matatias decide dizer não a toda a resistência e dizer sim a Deus, a partir do momento que ele se dispõe a morrer pela sua fé, a morrer pelas suas tradições, a morrer pelo texto sagrado, eles acabam gerando ali, no meio daquele contexto assustador inteiro, uma revolução que, em 3 anos depois que ela começou, ela acabou trazendo libertação para Jerusalém, libertação para Israel, das mãos de Antíoco. Então, o Judas ele fez uma série de conquistas ali. Em 3 anos, ele conseguiu reverter uma situação que aparentemente era uma situação irreversível. Conseguiu reconquistar Jerusalém, conseguiu retomar o templo uma outra vez, conseguiu consagrar o templo uma outra vez para o serviço de Deus, conseguiu fazer de Jerusalém novamente uma cidade santa, uma cidade onde os judeus podiam se reunir para adorar a Deus, onde os judeus podiam se reunir para meditar, para refletir a respeito da lei de Deus. E esse trabalho dele foi tão extraordinário, mas tão extraordinário, e foi tão inspirador, que a partir dele, o povo judeu, nesse período interbíblico aí, eles experimentam uma liberdade que eles nunca haviam tido durante o período interbíblico. Por mais ou menos um período de uns 100 anos, 163, que geralmente é o período em que Judas reconquista Jerusalém, liberta os judeus das mãos de Antíoco, 163 a.C., até mais ou menos o ano 63 a.C., que é quando Pompeu, um general romano, conquista Jerusalém, subjuga Jerusalém novamente, agora ao Império Romano. Por mais ou menos um período de 100 anos, esses judeus eles viveram relativa paz e eles tiveram um governo independente. Esse governo foi chamado do governo dos Macabeus, ou então dos Asmoneus. São 2 expressões que você pode encontrar se algum dia estiver fazendo leitura a respeito desse período. Macabeus por causa do nome, do apelido que Judas recebeu, por causa dessas vitórias que ele ia conquistando de forma muito veloz. Judas passou a ser apelidado de Macabeu. Macabeu é uma expressão, um termo que se traduz como martelo. E, possivelmente, o apelido que foi dado a ele foi exatamente pelo fato da insistência que ele tinha nessas batalhas e do estrago que ele fazia com seu exército toda vez que ele investia numa guerra, toda vez que ele investia numa batalha. Então, ele, o Judas, depois os 2 irmãos dele, o Jonatas, e o último dos irmãos, o Simão, foram 3 irmãos. À medida que um morria, o outro assumia o governo. Então, Judas morreu, Jonatas assumiu o governo, e guerreou e lutou com seu povo. Ele foi assassinado. O 3º irmão, Simão, assumiu o governo também e continuou a batalha. Então, esses 3 irmãos foram chamados de irmãos Macabeus por causa disso, por causa das vitórias que eles recebiam.
E esse período foi um período tão importante na história que depois, nesse tempo, nessa época aí, livros foram escritos a respeito deles, desses livros muito importantes que existem, não como livro sagrado, não como texto sagrado, mas como livro que conta a história do povo de Israel nesse período, é o chamado livro de Macabeus, ou o primeiro livro dos Macabeus, que inclusive eu vou fazer daqui a pouco uma leitura nele para mostrar uma referência importante que esse material traz. Aí você me diz, tá joia, pastor? Tá joia sim, não é? Estou tentando entender, se você nunca leu a respeito, às vezes não é uma coisa tão simples assim. Mas nós somos cristãos e a pergunta é sempre essa. Mas na Bíblia, né? Já que a gente está falando que esse livro aí de 1 Macabeus não é um texto sagrado, é um livro que conta a história, na Bíblia a gente tem algum indício? Na Bíblia a gente tem alguma coisa que diz para a gente, pelo menos assim, de forma superficial ou de forma geral, que essas coisas aconteceriam? Sim, a gente tem. É por isso que eu estou voltando com vocês hoje no livro de Daniel, capítulo 8, eu quero fazer a leitura de alguns versículos com vocês, porque agora no capítulo 8, eu li só metade dele, da primeira parte, e metade da segunda, na primeira fala que eu tive com vocês. A partir dessa segunda parte da leitura que eu quero fazer, eu quero mostrar para vocês que isso que eu estou contando de história, isso que eu estou falando aqui de forma bem resumida, a respeito das desventuras da história que o povo viveu nesse período interbíblico, que Daniel, quando profetizou aqui a respeito desses dois reinos que viriam, os medo-persas e os gregos, que eu quero mostrar para vocês aqui no texto de Daniel 8, é que Daniel já havia profetizado, inclusive, essa situação, inclusive o surgimento desse rei Antíoco, inclusive os males, os danos que ele causaria a Israel. Isso já estava previsto, isso já estava escrito. Então vamos voltar lá para Daniel capítulo 8, eu vou começar com o versículo 9. Na última vez que nós conversamos, nós lemos até o versículo 9, mas eu quero retomar a minha leitura com vocês hoje, a partir do versículo 9. Você deve se lembrar, se você nos acompanhou no último encontro, Daniel 8, verso 9, diz assim: de um deles saiu um pequeno chifre que depois cresceu muito. Falou do chifre maior, que foi o Alexandre, não é, que foi quebrado. 4 chifres menores surgiram, falando dos 4 reinos que surgiram a partir da dissolução do Império Grego. Então, o Império Grego que estava firmado sobre Alexandre, depois da morte dele, se dividiu pelos seus 4 generais. Agora é dito aqui que depois que isso acontece, depois dessa divisão dos reinos, é isso que o texto vai continuar dizendo. Depois que a divisão dos reinos acontece. Então, vamos lá. Dessas 4 divisões que aconteceram aí, de um deles saiu um pequeno chifre, que depois cresceu muito, tanto na direção do sul, como na do oriente, como na do país do esplendor. Eu não sei exatamente que expressão aparece aí na sua Bíblia, possivelmente alguns termos que aparecem aqui devem ser diferentes daquela que está na sua, porque hoje eu estou usando uma outra tradução, uma outra versão da Bíblia, que é a chamada Bíblia de Jerusalém. Então, eu estou fazendo a leitura a partir da Bíblia de Jerusalém hoje, é uma tradução, porque os livros apócrifos aparecem aqui, eu quero manuseá-los rapidamente com vocês. Mas isso aqui é importante. Depois que esses 4 reinos se estabelecem, vai surgir dentre eles um que vai dominar o reino do sul, que vai dominar o reino do oriente, inclusive o país do esplendor. Esse país do esplendor é uma menção que se faz à Palestina. E quando se fala desse pequeno chifre que surge, que sai dominando tudo, aqui é uma alusão clara à família dos Epifânios. E esse Antíoco é esse pequeno chifre que depois vai crescer muito, que vai estabelecer o seu poder, que vai dominar, inclusive, outros territórios. Agora, olha o verso 10. Ele ergueu-se
até contra o exército dos céus, derrubando por terra parte do exército e das estrelas e calcando-os aos pés. Esse versículo 10 fala dessa revolta, fala dessa postura, dessa posição que o Antíoco ele assumiu contra Israel. Falar que ergueu-se alguém contra o exército dos céus, obviamente que isso aqui é uma linguagem figurada, é uma visão que Daniel tem. Depois a gente vai ler mais adiante para saber se essa interpretação é correta ou não. É uma visão que ele tem. Então esse pequeno chifre que surge e que se ergue contra o exército dos céus, que derruba parte do exército e das estrelas, e que calca aos pés essa parte do exército, é exatamente uma alusão que Daniel já havia visto em visão desse momento difícil que Israel haveria de vivenciar. Surgiria um rei que, diferente dos outros, que sempre tratou com humanidade o povo de Israel, se revoltaria contra eles, pelejaria contra os seus exércitos, os derrotaria. Verso 11, e chegou até a exaltar-se contra o príncipe do exército. Esse príncipe do exército que é mencionado aqui é uma alusão clara que se faz a Deus. Esse indivíduo, ele não apenas investe contra Israel, ou não apenas vai investir contra Israel, mas ele vai se levantar, vai exaltar-se inclusive contra o próprio príncipe do exército, vai se levantar contra Deus. Agora olha que coisa extraordinária. Isso aqui é importante, gente. E eu preciso sempre repetir isso. Quando Daniel tem esses sonhos aqui no capítulo 8, essas visões, Daniel ainda vive na época em que Babilônia é o grande governo dominante. É na época dos babilônios que ele tem a visão. Agora, olha que coisa extraordinária. Olha o que é dito aí. E exaltar-se contra o príncipe do exército, metade do versículo 11, continuando. Abolindo o sacrifício perpétuo e arrasando o lugar do seu santuário. Antíoco fez isso. Em 166 a.C., ele conquistou Jerusalém. Em 166 a.C., ele arrasou a cidade. Em 166 a.C., ele profanou o templo. Ele proibiu qualquer possibilidade de se oferecer sacrifício, de se oferecer ofertas ao Senhor. Ele profanou o altar, sacrificando a porca. Ele colocou uma imagem de Zeus dentro do templo, para impedir que qualquer judeu pudesse adorar lá uma outra vez. Está dito aí, aboliu o sacrifício perpétuo. Esse sacrifício perpétuo é uma menção que se faz aos holocaustos, que eram oferecidos no templo todos os dias de manhã e à tarde, todos os dias, de manhã e à tarde, de manhã e à tarde, de manhã e à tarde era oferecido holocausto, sacrifícios ao Senhor. Por isso que é dito aqui que ele aboliu o sacrifício perpétuo, porque essa foi uma ordenança de Deus que tinha que ser feita e que era feita na época dos judeus lá no período interbíblico, todos os dias, feriado, dia santo, domingo, todos os dias, de segunda a segunda esse trabalho era feito. É dito aí que ele aboliu o sacrifício, que ele arrasou o lugar do seu santuário. Verso 12, e o exército. Então, destruiu Jerusalém, destruiu o santuário, destruiu o exército, subjugou o exército judeu. E aí é dito, na continuidade do versículo 12, sobre o sacrifício, olha os detalhes disso aqui, palavra profética que depois se cumpre lá. Sobre o sacrifício, ele pôs a iniquidade. Uma outra menção que é feita aqui, a profanação do altar onde eram oferecidos os sacrifícios. Sobre o sacrifício, ele pôs a iniquidade. No lugar em que se oferecia sacrifício a Deus, ele colocou uma coisa imunda, que profanou, que condenou aquele altar ali para não poder mais ser oferecido nada ao Senhor. E aí é dito na continuidade do versículo, ele derrubou por terra a verdade
e teve êxito naquilo que empreendeu. Então, por 3 anos, 25 de dezembro de 166 até 25 de dezembro de 163, 25 de dezembro era a data do aniversário do Antíoco, por 3 anos. Ele investiu ferozmente contra os judeus, contra a religião judaica, contra o Deus dos judeus, contra a lei dos judeus, contra a tradição judaica. E isso que é dito aqui no final do versículo, isso foi verdadeiro. Ele foi bem sucedido no empreendimento que teve. Então foi uma época assim extremamente difícil, extremamente complicadora para o povo de Israel. E novamente, quando a gente vai para a história, e aí a história do período interbíblico, a gente percebe todas essas palavras proféticas ditas aqui por Daniel no capítulo 8, se consumando, se concretizando fielmente, palavra a palavra. Não é extraordinário isso? Saber que nós servimos e adoramos o Deus que tem o controle absoluto de todas as coisas nas suas mãos, que conhece cada evento da história, que conhece com tamanho detalhe, que Ele é capaz de descrever isso antes que essas coisas aconteçam. Isso é fantástico, isso é extraordinário. Olha o verso 13. Então ouvi um santo, possivelmente um anjo, é uma expressão comumente utilizada no Antigo Testamento para referir-se a anjos. Então ouvi um santo a falar, e outro santo disse àquele que falava: até quando irá a visão do sacrifício perpétuo? Visão, Daniel está tendo a visão. Até quando irá a visão do sacrifício perpétuo, da desolação da iniquidade e do santuário, e da legião calcados aos pés? Depois que Daniel tem essa visão desastrosa do povo de Deus, dos exércitos de Deus sendo profanados, um anjo se levanta e faz uma pergunta: até quando isso vai acontecer? Até quando o lugar do sacrifício perpétuo vai permanecer profanado? Até quando essa desolação do santuário vai acontecer, a profanação do santuário vai acontecer? Até quando os exércitos de Deus serão subjugados, estarão debaixo dos pés dos seus inimigos? E depois da pergunta vem a resposta. E ele respondeu: até 2.300 tardes e manhãs. 2.300 tardes e manhãs, possivelmente seja uma alusão a 1.350 dias. 1.150 dias, né? 2.300 tardes e manhãs, possivelmente seja uma alusão a 1.150 dias. Por quê? Porque falar de tardes e manhãs é falar exatamente desse sacrifício perpétuo que era oferecido todos os dias. Um sacrifício era oferecido de manhã, outro sacrifício era oferecido à tarde, um sacrifício era oferecido de manhã, outro sacrifício era oferecido à tarde. Então a gente está observando aí que a pergunta é essa: até quando vai ficar profanado o lugar do sacrifício? E aí vem a resposta: até 2.300 tardes e manhãs. Então, mais ou menos 1.150 dias. E o versículo termina dizendo o seguinte: então será feita justiça ao santuário. O santuário foi profanado, inimigos vão pisar no santo, no sagrado, aparentemente vão ter êxito, mas esse êxito vai ter um período curto. 1.150 dias, 3 anos e pouco, talvez 3 anos e 3 meses. Então, isso aqui é certo, é uma alusão que se faz ao período em que o santuário é profanado, em que Antíoco começa as perseguições e o santuário é profanado, até o dia em que Matatias e depois o seu filho Judas Macabeus levanta um exército e começa então a investir contra Antíoco Epifânio, até o tempo que ele conquista, o retoma Jerusalém e que consagra novamente o templo, consagra novamente o altar, e os sacrifícios começam a ser feitos novamente. E depois que ele faz isso uma vez, a coisa continuou depois dele, continuou na época de Jesus, até que o templo foi destruído lá no ano 70, depois de Cristo. Então, importantíssimo a gente perceber como a profecia,
de Daniel já apontava para esse tempo, para essa época, mesmo que nomes não sejam dados especificamente aqui, a gente percebe os detalhes, como Deus mostrou exatamente o que ia acontecer. Mas a gente vai saltar alguns versículos e vai para o versículo 22 do capítulo 8, porque a gente sabe que até o versículo que eu li com vocês, até o versículo 14 é o sonho, a visão que Daniel tem, e do versículo 15 por diante é a explicação do sonho. Vamos ver se essa explicação, se isso que eu disse para vocês, com a história que eu contei para vocês lá atrás, vamos ver se essa explicação bate com aquilo que o anjo traz como revelação para Daniel, aqui no capítulo 8. Então, primeiro a visão é tida, depois o anjo explica para Daniel, conta para ele o significado da visão. Então, vamos começar no versículo 22, que foi aonde eu parei com vocês na última vez que nós fizemos a leitura do capítulo 8. É dito aí no versículo 22, quebrado este, foi quando o Alexandre caiu, os 4 chifres que surgiram em seu lugar são 4 reinos que sairão de sua nação, mas não terão a mesma força. A gente já conversou. Agora, olha que coisa interessante, a partir do 23 por diante. E no fim desses reinos, quando esses reinos já estiverem do meio para o final da caminhada deles, né, séculos depois, e no fim desses reinos, quando chegarem ao cúmulo os seus pecados, isso aqui é uma informação importante para a gente, porque isso mostra a soberania de Deus, o governo de Deus sobre todos os reinos. É Deus quem dá para um reino, para um reinado cetro, é Deus quem permite que um reinado se levante, e é esse mesmo Deus que destrona esse reinado. E é dito aí que no fim desses reinos, quando chegarem ao cúmulo os seus pecados, quando já tiverem assim atingido a medida do juízo, olha o que é dito: levantar-se-á um rei do meio desses, é aquele pequeno chifre que vai surgir depois e que vai se fazendo forte, que a gente leu lá na visão. E no fim destes reinos, quando chegarem ao cúmulo os seus pecados, levantar-se-á um rei de olhar arrogante, capaz de penetrar os enigmas. Seu poder crescerá em força, mas não por sua própria força. Olha como Deus tem o controle de todas as coisas. O Antíoco, que se levanta contra Deus, que se levanta contra os exércitos de Deus, que se levanta contra Jerusalém, que se levanta contra o templo, que se levanta contra a lei de Deus, que se exalta contra o príncipe do exército, que se exalta contra o próprio Deus. Ele acha que ele tem algum poder. Mas o que é dito na visão é que, apesar do poder dele crescer, o poder não cresce por sua própria força. Deus tem o domínio, Deus tem o controle, Deus tem o poder absoluto. Então, por mais que alguém ache que o poder é dele, por mais que nós nos assustemos com o fato de maus, de ímpios, de perversos assumirem o poder e usarem o poder ao seu bel prazer, o testemunho que as Escrituras dão é que o domínio é de Deus, o domínio vem dele. E que esses reinos, por piores que sejam, um Antíoco, que foi uma espécie de antítipo, de encarnação de um personagem que virá no futuro do anticristo, pior dos personagens que certamente já viveu por aqui. Esse Antíoco, mesmo não sabendo, ele é instrumento de Deus. Deus tem o poder, Deus tem o controle. E se ele pode fazer alguma coisa, ele faz alguma coisa porque Deus permite que isso aconteça. E se Deus permite que isso aconteça, Deus tem propósitos maiores. Foi por causa do Antíoco. Foi por causa da profanação de Jerusalém, da profanação do templo, da profanação do altar, é que Israel pôde viver por 100 anos, livre de qualquer governo. É que Israel pôde estabelecer o seu próprio governo. É que ele pôde viver debaixo da lei de Deus. É que ele pôde viver debaixo do governo de sacerdotes.
Olha o cuidado de Deus. Alguns anos de perseguição não apenas trouxeram libertação, mas alguns anos de perseguição serviram para que Israel se tornasse livre uma outra vez, para que Israel pudesse mostrar para eles mesmos e para Deus o valor que eles tinham. É dito, aí no versículo 24 ainda, que o poder desse rei cresce, o poder de Antíoco, não por sua força. E aí é dito, ele tramará coisas inauditas. O que Antíoco fez foi tão perverso, mas tão perverso, mas tão perverso, mas tão perverso. As coisas que ele tramou contra Israel, contra Deus, contra a lei de Deus, contra Jerusalém, contra o santuário, foram coisas tão perversas, tão cruéis. E é dito aqui, ele vai tramar coisas inauditas, coisas que se alguém disser, as pessoas não vão acreditar. E o verso continua, e prosperará em suas empresas, em suas empreitadas, arruinando poderosos, e o próprio povo dos santos. Inclusive, Jerusalém, inclusive o povo de Deus vai estar debaixo do domínio dele. É dito no 25, por sua habilidade e perfídia, terá êxito em suas mãos. Ele se exaltará em seu coração e, surpreendendo-os, destruirá a muitos. Opor-se-á mesmo ao príncipe dos príncipes. Essa alusão clara que se faz aqui a essa revolta que ele tem contra Deus e contra o povo de Deus. Mas olha que coisa linda. Mas sem que mão humana interfira, será esmagado. Interessante que depois que Judas, em 163, reconquista Jerusalém, reedifica o altar de Deus e consagra novamente o templo e dá para Israel liberdade das mãos de Antíoco, ele entra numa depressão, numa angústia, numa tristeza, num desespero tão profundo, que é dito na história que ele morre nessa condição. Sem que mãos humanas interfiram, ele será esmagado. Quando ele percebeu a derrota que teve, aquilo trouxe uma angústia tão profunda no coração dele, que o cara morreu de tristeza, decepção, frustração. Simplesmente, ele caiu na real e percebeu que o céu reina. E quando alguém que se acha Deus percebe que ele é só humano como qualquer outro humano, essa é a maior desgraça, não é, que pode recair sobre alguém. Agora, verso 26. A visão das tardes, lembra das 1150 dias lá, ou 2300 tardes e manhãs? A visão das tardes e das manhãs, tal como foi dita, é verídica, é verdadeira. Mas tu guarda silêncio sobre a visão, porque ela se refere a dias longínquos. Então, é num futuro. E num futuro bem distante, é dito para Daniel aqui, que essas palavras vão se cumprir. E olha que coisa linda, gente. Essas palavras se cumpriram e elas se cumpriram fielmente. Elas se cumpriram integralmente. Elas se cumpriram literalmente. Essa é a segurança que nós, na condição de cristãos, temos quando a gente prega, quando a gente ensina, quando a gente lê, quando a gente decide colocar nossa vida de acordo com os princípios que a Escritura estabelece. A Bíblia não é simplesmente registro humano de história. A Bíblia é a palavra de Deus revelada. E o que deixa claro, o que deixa claríssimo para todos nós essa verdade, é exatamente textos como esse que a gente está lendo aqui agora. Fantástico, extraordinário isso. Terminei aqui com Daniel 8, nesse período
interbíblico, intertestamentário, perto da época em que as perseguições começam em Israel, mais ou menos o ano 180, 170, até esse período aí em que o etíoco causa males e danos ao povo de Israel, uma série de literaturas começam a ser produzidas. Talvez você já ouviu falar de livros apócrifos, talvez você já ouviu falar que parece que tem Bíblia que tem 66 livros, parece que tem Bíblia que tem 72 livros. Como que é esse negócio? Quantos livros, afinal de contas, a Bíblia tem? Então, a nossa Bíblia, que é a Bíblia protestante, né? Assim a gente diz, ela tem 66 livros. O texto sagrado dos judeus, que é a chamada Tanar, que é a Bíblia do Antigo Testamento deles, se a gente separar os livros da forma que nós separamos os nossos aqui, tem 66 livros também. Mas essa Bíblia que eu estou com ela em mãos aqui, por exemplo, que é a Bíblia de Jerusalém, uma editora católica, a editora Paulus, é quem faz a tradução dessa Bíblia. Essa Bíblia, por exemplo, tem mais livros. Ela tem 72 livros. E aí a gente pergunta, o que está certo, o que está errado? A Bíblia tem 66 ou ela tem 72? Se a gente pensar na Bíblia, no texto sagrado, naquilo que é reconhecido por sagrado, tanto na tradição judaica, quanto na tradição cristã e protestante, ela só tem 66 livros. Só isso. 39 no Antigo, 27 no Novo, como aparece aqui. Ah, mas e esses outros livros que aparecem aí na Bíblia, então, para dar esses 72? Esses outros livros, eles passaram a ser oficialmente reconhecidos na tradição católico-romana como textos sagrados, eu vou usar essa expressão aqui, a partir de 1546, num concílio que aconteceu numa cidade chamada Trento, na Itália, por isso que é chamado de Concílio de Trento. Em 1546, líderes católicos se reuniram nessa cidade de Trento para discutir um monte de coisas, particularmente para discutir estratégias de contra-reforma. A reforma surgiu em 1516 com Lutero, se espalhou pela Europa, causou uma série de danos ao catolicismo europeu, porque muita gente estava abandonando a religião de tradição, a religião católico-romana, e estava se tornando protestante. E nesse concílio de Trento, em 1546, entre as pautas que haviam ali, era preciso estabelecer medidas de contra-reforma, medidas para barrar a reforma. E uma das muitas medidas que se estabeleceu foi exatamente reconhecer esses livros que hoje aparecem aqui na Bíblia e que a tradição católica chama de deuterocanônico. Deutero significa segundo, canônico fala de cânon. Então, a própria tradição católica reconhece que esses livros são segundo cânon, que eles são um segundo bloco de livros que posteriormente foram reconhecidos para ser normativos de fé. Então, originalmente, tradicionalmente, esses livros não constam na Bíblia, não constam, não aparecem, não são reconhecidos, nem judeus, nem cristãos, nem protestantes, jamais os reconheceram como palavra de Deus. Mas, a partir de 1546, a tradição católica decidiu inserir esse material no texto sagrado e reconhecer o valor de sagrado desses livros para eles. Então, para a tradição católica, esses livros têm valor. Para a tradição protestante, esses livros não são textos inspirados, palavra de Deus, sagrados, como para os judeus também, esses livros não são palavra de Deus, texto inspirado, sagrado, não são. Mas eles aparecem na Bíblia Católica. E que livros são esses? Esses livros que aparecem, todos eles são livros do Antigo Testamento, não tem nada do Novo, são só coisas aqui do Antigo Testamento. Esses livros a mais que aparecem são livros que foram escritos nesse período interbíblico, particularmente nos últimos 200 anos, os 200 anos finais desse período aí, que é o período interbíblico. Então, que livros são esses? Vou listar eles aqui. Um deles é chamado de Tobias. Tobias é um livro que conta um pouco da história, ou supostamente da história dos judeus, no período do cativeiro assírio e do cativeiro persa. E aí a gente
já percebe no primeiro momento uma confusão, porque na época em que os persas dominavam, a Síria nem existia mais. Os babilônios, quando conquistaram a Síria, eles destruíram Nínive, a gente já contou isso aqui para vocês no momento posterior, destruíram Nínive a ponto de apagar ela da memória. E só 300, 400 anos depois, que Nínive foi assim arruinada e que gente passou por ali o tempo todo, é que alguém ouviu falar da história dessa nação e só bem recentemente é que escavações levaram arqueólogos a descobrir que realmente existia uma Nínive. Então, tem um monte de inconsistências geográficas. Disse que da Pérsia, por exemplo, até a Síria, um indivíduo conseguiu fazer um percurso desse numa viagem de 2 dias a pé. Quando as distâncias que são mencionadas ali, por exemplo, são distâncias equivalentes a uns 300 quilômetros. Então, você imagina o que é fazer uma viagem de 300 quilômetros naquela época a pé, com um burrico. Então, tem um monte de inconsistências. Mas Tobias é um desses materiais, ele é importante para a tradição judaica, é importante para a tradição cristã. Eu trouxe essa Bíblia aqui, vou falar desses livros e vou dizer para você pode ler, não precisa ter medo não. Ai meu Deus, e se eu ler e me desviar ou perder a minha fé? Não tem perigo. Não tem perigo de você ler e perder a fé, não tem perigo de você ler e se desviar. Pode ler. Pode ler por quê? Porque apesar de não ser texto sagrado, de não ser a palavra de Deus, e quando você lê, isso vai ficar claro para você, principalmente se você ler o restante. Tem que ler a Bíblia primeiro, para ela servir de norma, para depois que você acessar esse material, você perceber como isso destoa do restante da Escritura. Então você pode ler, não só pode, mas deve ler, deve conhecer. Porque apesar de não ser texto sagrado, isso fala desse período, isso fala desse tempo, do interbíblico. Fala, por exemplo, da influência das religiões medo-persas sobre a visão judaica, a influência do pensamento grego sobre a visão que os judeus tinham. Então, quando você lê, você vai descobrindo assim um monte de coisa, percebendo um monte de aparentes absurdos que surgem nesses livros e que não estão nos outros lugares da Escritura. Mas por que esse material é escrito? Por que esse material é produzido nesse tempo? Exatamente porque essa é uma época de perseguição, é uma época em que os judeus estão em dificuldade, em que eles precisam rememorar as coisas que Deus fez no passado, confiar em Deus uma outra vez. E esses escritos, eles são produções que surgem exatamente para tentar animar as pessoas, para tentar mostrar para as pessoas que Deus continua sendo bom. Tobit, por exemplo, não é que é o nome hebraico desse livro, Tobias, fala exatamente disso. O nome Tobit significa o Senhor é bom. Então é um livro que é escrito, que conta ali uma história, mostrando que Deus continua sendo bom para com o seu povo. É inspirado? É a palavra de Deus? Não é. Mas mostra o anseio que aquele povo tinha de continuar acreditando nisso, na bondade de Deus. Aqui na Bíblia Católica, Tobit, ou Tobias, né, aparece depois do Neemias. Esdras, Neemias, que são os 2 últimos livros históricos que a gente tem, aí é colocado depois dele, aqui na sequência dos livros católicos, o livro de Tobias. Depois de Tobias, a gente tem um próximo que ainda é histórico, que é o livro de Judite. Engraçado, os nomes hebraicos, Tobit, Deus é bom, e Judite. Tobit parece que é o masculino, e é, na lógica hebraica, ou na lógica dos nomes aqui, de Judite. Um diz que Deus é bom, e o outro, o nome é Judite, que é o nome do próximo livro, o nome de uma mulher, inclusive. Judite se traduz como judia. É uma espécie de alusão que se faz a um povo, à preservação do povo. Enquanto Tobias fala que Deus é bom, Judite mostra alguém se preocupando com o bem do seu povo. O livro de Judite, que é o próximo na sequência, conta a história de uma mulher, de uma sábia de Israel. De novo, é um livro cheio de contradições. O livro diz, por exemplo, que Israel está debaixo do governo de Nabucodonosor, o rei de Nínive. O primeiro versículo já diz isso. Nabucodonosor, rei de Nínive. Mas Nabucodonosor não era rei de Babilônia? Né? Mas o livro diz que Nabucodonosor era rei
de Nínive. Então, isso é só para você perceber que eles não são sagrados, não são textos sagrados. Que é tradição, é o jeito que o povo tem para contar as coisas, para contar a história. Nabucodonosor, rei da Síria, manda um general sitiar Jerusalém e uma mulher sábia decide salvar o seu povo. E ela se veste como uma prostituta. Sai de Jerusalém, vai até o lugar onde esse general está, compra ele com seus encantos de prostituta, e na hora H, ao invés de acontecer aquilo que o general supunha acontecer, ela assassina o homem e traz livramento para Israel. Pastor, mas isso está na Bíblia? Não, não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Mas é isso que o livro de Tobit conta, ou de Judite conta, não é a história de alguém que supostamente trouxe libertação. Aconteceu isso de fato? Não, isso não aconteceu. Mas é um jeito que as pessoas têm de lembrar que Deus levanta pessoas improváveis para trazer libertação para o seu povo. É um jeito que esses judeus têm de ir alimentando uma fé que os profetas haviam colocado nos corações deles, que Deus iria preservar o seu povo, apesar dos desmandos, apesar das dificuldades. Então, Tobias e Judite foram escritos mais ou menos na época dos Macabeus, quando essa revolução surge, e possivelmente sejam poesias, possivelmente sejam livros que têm como finalidade exatamente isso, tentar encher o coração das pessoas de fé, de que Deus pode agir, que Deus pode atuar no meio do seu povo. Depois desses dois livros, Tobias e Judite, aí nós temos 1º e 2º Macabeus. 1º e 2º Macabeus aparece depois do livro de Esther na nossa Bíblia. 1º e 2º Macabeus, esses dois livros contam essa história toda que eu contei para vocês aqui sobre Daniel, sobre o Antíoco. Então, se você quiser conhecer isso direitinho, saber a lógica, os nomes das pessoas, como as coisas aconteceram de forma detalhada, leia o 1º livro de Macabeus. Leia. Pastor, mas não vou perder a fé. Não vai. Isso é a história do povo, leia. Leia a história deles. 1º Macabeus é um livro que vai contar exatamente a história dos 3 filhos do Judas, do Jonatas e do Simão. É um livro escrito contando as façanhas, as batalhas que cada um deles travou, um livro que fala de um período de mais ou menos 40 anos de batalhas, de guerras, e de vitórias desse povo. Agora, tem uma coisa interessante nesse livro de 1º Macabeus, isso eu quero ler com vocês aqui no próprio livro, porque eu considero isso de máxima importância para a gente, até para fundamentar isso que eu estou dizendo. Eu estou falando com vocês aqui que esses livros não são a palavra de Deus, não são inspirados como os outros livros, e que eles são produção daquele tempo. Mas alguém que está aqui, ou alguém que vai me ouvir no futuro, pode questionar: mas como é que o senhor sabe que isso não é palavra de Deus? Quem garante isso? Se o resto da Bíblia é palavra de Deus, quem é que me garante que isso não é palavra de Deus? Que esse pessoal também não estava escrevendo, registrando as suas mensagens, inspirado pelo Senhor. Eu quero, não vou pedir você, obviamente, para abrir a sua Bíblia em 1º Macabeus, porque você não veio, né, com a Bíblia adequada para fazer essa leitura, mas se você quiser anotar essa referência e depois conferir se está escrito isso ou não, você pode fazê-lo, não é? Eu quero ler o capítulo 4 de 1º Macabeus. O capítulo 4 conta dessa batalha que o Judas travou, reconquistou Jerusalém, ele reconquistou o templo, ele está reconsagrando o altar a Deus. Então esse capítulo 4 conta essa história. Eu quero ler o capítulo 4 a partir do versículo 44 até o versículo 46, só para você prestar atenção num pequeno detalhe que aparece aqui. Capítulo 4, versículo 44. Olha o que está escrito aqui, 1º Macabeus. Deliberaram também sobre o que deviam fazer, presta atenção, do altar dos holocaustos, que havia sido profanado. E ocorreu-lhes a boa inspiração de o demolirem, a fim de que não se tornasse para eles motivo de desonra o fato de os pagãos o terem contaminado. Então, o altar onde o
Antíoco sacrificou a porca, tinha que ser demolido. O verso continua: demoliram-no, pois, e puseram as pedras no monte da morada em lugar conveniente. Agora presta atenção só no finalzinho disso aqui, ó. À espera de que viesse algum profeta e se pronunciasse a esse respeito. Então eles têm noção clara. Os profetas calaram, silenciaram com Malaquias, e a gente não sabe o que fazer, não tem voz profética. Mas isso não é dito apenas uma vez. No capítulo 9, novamente é dito: o Judas é morto e o irmão de Judas, o Jonatas, agora é quem assume o comando, é quem tem o poder em mãos. Capítulo de número 9. Tem uma série de questões que acontecem aqui, mas eu quero ler com vocês só o versículo 27. É dito aqui, ó: foi esta uma grande tribulação. O colega morreu, não é? O Judas, mataram ele, começou a iniquidade novamente. Jonas, agora o irmão dele, é que vai assumir o governo. Mas até ele assumir, é dito aí que os judeus começam a ser perseguidos novamente. Verso 27. Foi esta uma grande tribulação para Israel, como nunca houve, desde o dia em que não mais aparecera um profeta no meio deles. A perseguição foi tamanha que a gente não se lembra de outra perseguição desde o dia em que não mais apareceu profeta entre eles. Novamente é dito que a voz profética silenciou. Mas novamente, lá no capítulo 14, versículo 41, novamente é dito. Por que eu preciso ler essas coisas com vocês? Para mostrar a consciência que esse pessoal tem de que não tem mais voz profética. Capítulo 14, versículo 41. E que os judeus e seus sacerdotes haviam achado por bem que Simão fosse o seu chefe. O Jonatas foi assassinado também, o segundo, agora é o Simão que começa. Eles acharam por bem que Simão fosse o seu chefe e sumo sacerdote para sempre. Finalzinho do versículo: até que surgisse um profeta fiel. Então, por que é importante esse material? Exatamente por isso, porque conta a história. Mas junto com a história mostra a consciência que essas pessoas têm de que o profeta que Malaquias disse que viria como anjo do Senhor para anunciar o grande e terrível dia do Senhor, esse profeta não apareceu ainda, esse tempo ainda não chegou. Eles têm consciência clara a respeito disso. Então o livro dos Macabeus vai contar essa história. Depois de Macabeus a gente tem 2 livros voltados para a sabedoria. Depois de Cantares tem um livro chamado de Sabedoria de Salomão. É um livro que possivelmente tenha sido escrito nos anos 40, 50, até 70 a.C. Então é um dos livros que mais teve a mão do pensamento, da cultura grega envolvida. Livro que vai tratar de sabedoria, mas que destoa do restante da sabedoria que a gente tem, por exemplo, nos Provérbios e no Eclesiastes e no próprio Cantares de Salomão. Depois desse sabedoria, a gente tem outro que se chama Eclesiástico. Eclesiástico, escrito por um moço chamado Jesus ben Sirac. Esse livro deve ter sido escrito mais ou menos no ano 140 ou 150 a.C. E esse Eclesiástico é um livro de sabedoria também. O próprio nome do autor aparece lá no final, possivelmente um professor da época que tinha uma escola em que a lei era ensinada. Esse Eclesiástico também é interessante, é importante, conta sobre sabedoria. É um livro horrível para mulheres. Então, se as mulheres quiserem saber como a visão em relação ao sexo feminino foi assim estragada aos extremos no período interbíblico, leia o livro de Eclesiástico. Inclusive, Eclesiástico é o lugar na Bíblia que diz que o pecado entrou no mundo por uma mulher. A Bíblia diz que foi por um homem, não é? Paulo afirma isso, Deus afirmou isso, mas Eclesiástico diz que foi uma mulher que introduziu o pecado ao mundo. Então, é um livro, para as mulheres em particular, horroroso, né? Que acaba com a raça delas. Mas tem uma coisa interessante em relação a Eclesiástico, que é o fato de que quase todos os livros do Antigo Testamento são mencionados lá, são listados lá. Então, olha que coisa extraordinária. Quase todos os livros do Antigo Testamento,
dos textos sagrados reconhecidos como literatura sagrada, quase todos eles são mencionados aqui e ali no livro de Eclesiástico. Por que isso é importante? Isso é importante porque mostra que na época do interbíblico, essa Bíblia, esses 39 livros que a gente estudou, que são os textos canônicos ou sagrados, essa Bíblia era a Bíblia que esses judeus tinham em mãos, era a Bíblia que eles manuseavam, era a Bíblia que servia para orientar a fé deles. Depois desse Eclesiástico, tem o último, que é Baruque, é uma espécie de uma carta escrita por um secretário de Jeremias e que é colocado depois do livro das Lamentações. São supostas palavras de Jeremias, mas também tem uma série de contradições históricas que aparecem por ali. Então, importante a gente saber disso. Um monte de literatura foi produzida no período interbíblico, no período intertestamentário. Algumas essas literaturas foram introduzidas em versões católicas da Bíblia Sagrada, mas, novamente, é dito, esses livros são importantes, a gente pode ler, eles contam um pouco da história, de fantasias, de situações que o povo vivenciou, mas, à medida que a gente lê esses livros, a gente tem segurança em relação a isso. Esses livros, apesar de escritos nesse período, as pessoas que escrevem têm consciência, isso não é a palavra de Deus. Isso é o jeito que a gente tem de ir animando mutuamente um ao outro. O período dos Macabeus é interessante porque começa com 163, e eu volto a dizer, ele vai até 63 a.C., quando Pompeu conquista Jerusalém, quando Pompeu destrona o Império Grego. E aí, do ano 63 a.C. por diante, a gente começa a época do Império Romano, e é importante saber disso por quê? Porque quando o Novo Testamento é escrito, quando João Batista aparece, quando as boas novas que a gente vai começar a estudar nos próximos encontros, elas são anunciadas, elas já são anunciadas dentro desse novo mundo, dessa nova realidade, desse novo governo, que é o governo romano. Fecha os olhos. História, tanta história, não é? Mas Deus é o Deus da história. O nosso Deus é o Deus que tem o controle da história. E toda vez que a gente para olhar o desenrolar da história e para olhar o que as Escrituras têm a dizer a respeito disso, a conclusão a que chegamos é que realmente Ele é Senhor absoluto da história, Ele tem controle absoluto em relação a cada detalhe dela. E é por causa disso que nós devemos permanecer dependentes, confiantes. Que o Deus da minha vida, o Deus da sua vida, é o Deus da minha história, é o Deus da sua história. Ele é o Deus da história. Ele tem o controle em suas mãos. Querido Deus, nós somos gratos. Gratos porque o Senhor nos ama. Gratos, Deus vivo, porque o Senhor cuida de nós. Obrigado por esse tempo, obrigado pelo privilégio que eu tenho de compartilhar essas boas novas, essas boas notícias, essas boas palavras, Deus, ao coração do seu povo. Que a nossa mente, que o nosso entendimento, que o nosso coração se abra, que nós tenhamos clareza em relação à soberania, ao domínio sempre eterno, daquele que é Rei dos reis, Senhor dos senhores e que tem o controle absoluto de todas as coisas em suas mãos. Louvado seja para sempre, Deus vivo, o teu nome. Louvado seja para sempre, Deus eterno, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o teu nome. Nós nos dobramos diante de Ti nesta manhã, nós nos prostramos diante da Sua grandeza, diante da Sua santidade nesta manhã, por cada coisa extraordinária que o Senhor fez, que o Senhor tem feito e que o Senhor fará na história. Deus da história, a nossa vida é Tua, conduza de acordo com o Teu querer e vontade. Em nome de Jesus, Te louvamos, Deus, em nome de Jesus.